Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo que eu trouxe um convidado muito especial aqui, meu marido, pra gente falar de relacionamento. Nesse vídeo a gente vai falar sobre briga de casal. Então fica com a gente aqui até o final desse vídeo, já se inscreve no canal e vamos lá! Leonardo, eu vou botar você no fogo hoje. Coloca. Que é? Tem como brigar sem fazer guerra mundial? Eu acredito que sim. Tem que combinar. E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, como que a gente aprende a discordar? Acho que tem dois momentos pra gente pensar, que é o nosso namoro e o nosso casamento. Porque eu vejo que são momentos de maturidade diferente, né? E a gente pode compartilhar isso e falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, gente, nem todo conflito precisa virar guerra. E é sobre isso que a gente precisa falar nesse momento. Me fala uma coisa. Ok. Qual foi uma discussão que a gente teve que a gente conseguiu resolver? Nossa, mas tem um monte. Acho que todas, né? Acho que todas até aqui. Porque senão, graças a Deus, que medo dessa resposta. Né? Mas assim, o que eu vejo? Que a gente ter discordância, sabe, como casal, eu imagino que isso é um processo natural. Isso não tem como a gente pegar e falar que vai ter um relacionamento, por menor que ele seja em termos de período de tempo, sei lá, 3 meses, 6 meses, e dificilmente vai tudo dar certo. Você vai concordar em tudo. Por quê? Conforme o casal ele vai tendo uma maturidade maior, ele vai também começando a, colocar, vamos dizer assim, colocar as asinhas de fora. Então ele começa a discordar de algumas coisas. E quando começa a discordar de algumas coisas, o que lá atrás, num começo de relacionamento, era só as maravilhas. Conforme esse tempo vai passando e vai conseguindo colocar as asinhas de fora e começa a discordar, a gente começa a aprender os limites que a gente consegue falar. E esses limites eu vejo que eles ficam cada vez mais delimitados e confortáveis conforme vai tendo a maturidade do casal, conforme o tempo vai passando. Então tem que resolver todos eles, entender esses limites e eu acho que sempre ser maravilhoso, aberto, né? É isso mesmo. E uma das coisas que você trouxe que é verdade, que é a tal da intimidade, né? Então, conforme você vai tendo intimidade, você vai colocando as asinhas de fora. Por quê? Porque a gente, dentro de um relacionamento, é o lugar mais confortável pra você ser você. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Só que isso faz com que você também mostre o seu pior lado. E é dentro da relação que você se sente confortável pra se mostrar dessa forma, né? Então, você mostra o seu melhor lado e o seu pior lado. E aí que tá esse é um ponto interessante. Pra resolver, precisa começar a colocar limite. E muitos casais não fazem isso. Eles não conseguem colocar limites, assim, de um jeito resolvível. E aí começa o quê? Peteca. Exatamente. A gente começa a jogar um pro lado, começa a jogar, eu não vou dizer talvez a culpa, porque a culpa é difícil, porque sempre vamos ter os dois lados da mesma moeda, então é difícil dizer quem tem culpa, mas eu vejo que pra gente conseguir resolver a culpa e por outro lado, conseguir resolver a discussão, alguém e os dois ao mesmo tempo, ou talvez em momentos diferentes, precisam baixar a guarda. Precisa entender, quando tem uma discussão, uma discordância que gera uma discussão. Sim. E aí, nesse momento, é necessário falar, puxa, tudo bem, eu entendi, posso estar errado, ou estou errado, e como que a gente resolve isso? E esse é o segredo. E os dois têm que fazer isso. Senão... Exatamente, esse é o segredo. Eu vejo que uma das coisas que faz com que as brigas elas sejam resolvíveis é porque os dois têm que baixar a guarda mesmo. Porque não adianta virar uma briga de ego de quem tá certo. Não. E aí, no fim das contas, isso só atrapalha a intimidade e o casamento, né? O relacionamento, não importa o tempo, como você estava falando. Porque aqui precisa-se de limite. Limite é o quê? São regras, são combinados que vão sendo colocados assim, do jeito que funciona pro casal, né? E pro indivíduo também, porque às vezes você vai ter valores ou coisas que são muito suas, que são suas dores, que eu tenho que ter cuidado até onde eu vou, né? Porque nas brigas acontecem muitos ataques também, né? Sim, total. Eu vejo que conforme a gente vai passando mais tempo com a pessoa, conforme o relacionamento e o casal vai amadurecendo, acontece da gente descobrir esses limites. E quando a gente descobre os limites, cada um tem o seu, né? Cada um tem uma forma também de reagir neles, mas quando a gente descobre esses limites, a gente consegue perceber, e aí isso faz parte, na minha leitura também, da maturidade da pessoa, descobre que tem vezes que você não precisa ultrapassar um limite. Tem vezes que você não precisa falar certas coisas. Talvez você vá falar sim certas coisas, mas você tem aquela maturidade e aquela percepção de que naquele momento não precisa falar certas coisas. Nossa. Depois eu falo, não tem problema. Mas naquele momento, se trouxer esse formato, você ultrapassa esse limite. E quando ultrapassa
passa esse limite, uma coisa que era mais simples, né, talvez mais tranquila de ser resolvida, acaba virando um negócio muito maior. E aí, aquilo que você falou, tem como ter discussões ou finalizar discussões sem ter uma guerra, né, sem estar em um negócio muito grande? Tem, se você entender esses limites, se amadurecer, se ter esse, né, colocar ali sempre, vamos dizer assim, o ego de lado, né, ter a humildade e saber que todo mundo tem que conseguir resolver. Não tem um ganhador e um perdedor. Essas coisas que você trouxe, né? Na tua percepção, o que a gente faz que dá certo? Eu acho que várias coisas, mas se eu pudesse destacar uma que eu não abro mão, e a gente já conversou diversas vezes sobre isso, não pode... Tem uma discussões vão existir? Discussões vão existir? Sim, vão existir. O que não pode? Não resolver elas. Isso não pode. Então, vai ter discussão? Vai, tudo bem. Não posterga, sabe? Não posterga, não deixa o negócio pra resolver daqui um mês. Porque parece, é como se fosse uma semente ruim o negócio, né? E quanto mais tempo... Se a gente pegar uma semente e plantar uma semente e já arrancar essa semente, ela não teve tempo de brotar, não teve tempo de nascer, ela não teve tempo de se desenvolver. Agora, se a gente coloca uma semente na terra e a gente fica regando e fica, entre aspas, né, cuidando dela e tal, passa um mês, ela já floriu, ela já tá ali, né, de uma forma mais crescida. E o sentimento ruim, ele é exatamente isso, né? Então pense nessa semente, mas pense na semente de um sentimento ruim. Você tá com um sentimento ruim, se você coloca ele na terra e já tira, já resolve, não é colocar por debaixo do tapete, não é isso, tem que resolver, né? Mas se você já resolve, eu vejo que o negócio fica certo. Agora, se você põe essa semente e ela fica, sabe, amadurecendo e brotando, nossa, depois para arrancar uma árvore, você vai sofrer bastante. Então, eu diria que isso. Tem problema? Vai ter problema? Sim. Amadurece e pensa que vai ter problema, não vai ser as mil maravilhas. Como resolve esse problema e resolva logo. A peteca, ela nunca funciona, né? Essa peteca emocional, né? De ficar jogando pro outro resolver. Então, assim, na minha percepção, então, o que funciona? Tira a peteca emocional, baixa a guarda e vão resolver, né? Então, quando a gente fala de briga de casal sempre tem um motivo pra brigar. Você não tá brigando pela pasta de dente que tá aberta. Raramente você tá brigando por coisas superficiais. A gente briga porque estopim, né? Exatamente, foi o estopim. Tem muita coisa que tá ali, né? E como o Léo falou, esse monte de coisa que tá ali debaixo da terra vai ficar enorme, até virar uma árvore enorme, e aí depois fica mais difícil de resolver. Então, brigar é importante, sim, pro desenvolvimento do casal. E eu acho que isso que o pessoal às vezes confunde, né? Tipo, eu não posso brigar. Relacionamento que tem briga é ruim. Se a gente briga é um mau sinal. Não, brigar traz maturidade pro relacionamento. Mas tem que aprender a brigar. É isso aí. E a gente tá ensinando vocês aqui a brigar. Galera da treta. Reflexão. Você quer vencer ou você quer resolver? Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários como é que estão as brigas de casal aí entre vocês. Um grande beijo e tchau!